Apocalipse, capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Comentário do 5º capítulo do livro de Apocalipse. Neste capítulo é descrito como o reino será entregue pelo Filho ao Pai. Isto se dará pela abertura de um testamento de propriedade que está lacrado com 7 selos e que somente pode ser aberto pelo único que tem o direito legal de abri-lo, porque adquiriu tal certificado de propriedade para os que entrarão na posse da herança do reino de Deus, comprando-o com seu próprio sangue,
a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. E a posse será feita com juízos sobre os inimigos de Deus que ainda operam na terra, a saber, Satanás, seus demônios, os ímpios, e todo o reino do Anticristo. O reino será tomado por poder e violência. Cristo mesmo pelejará contra eles com a espada da sua boca, ou seja, com o poder da sua palavra. Os inimigos de Deus devem ser vencidos, e o último inimigo a ser vencido é a morte. E o modo como isto será feito será descrito do capítulo seguinte em diante. João chorava muito, porque sabia que a abertura daquele livro representava o estabelecimento do reino de Deus com os salvos, e como isto sucederia, uma vez que ninguém foi achado até aquele momento como sendo digno sequer de se aproximar do trono para tomar o livro, quanto mais para abri-lo. À abertura do último selo corresponderão as últimas ações de Deus para o estabelecimento do seu reino. E, obviamente, o livro só poderia ser totalmente aberto depois que fosse removido o seu sétimo e último selo, significando, portanto, que poderia ser lido e proclamado a quem pertence de fato o reino, o domínio e o poder pelos séculos dos séculos. Cristo, por sua exclusiva dignidade, para realizar a obra que o Pai lhe designou para ser feita, recebe honra e glória, tanto no céu quanto na terra. Ele é, antes de tudo, descrito como um cordeiro, como tendo sido morto e que tinha 7 chifres. Isto simboliza onipotência perfeita. 7 olhos, que significa onisciência perfeita. São designados por 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, porque Jesus tinha toda a plenitude do Espírito para realizar a obra que fez em favor dos eleitos. Somente Deus Filho poderia pegar o livro que estava na mão direita de Deus Pai, e assim que Jesus pegou o livro, os 4 querubins e os 24 anciãos se prostraram diante dele com suas harpas e taças de ouro cheias das orações dos santos, porque o reino foi estabelecido por meio da cooperação da Igreja com a sua cabeça, que é Jesus. A noiva de Cristo foi sua auxiliadora, e então ela tem parte na honra e glória que Cristo recebe no céu, ao serem lembradas as suas orações em favor do estabelecimento do reino. Logo a seguir, os querubins e os 24 anciãos cantavam um novo cântico dizendo que Cristo era digno de tomar o livro e abrir os seus selos, por causa de ter morrido e comprado com o seu sangue para Deus Pai homens de toda a tribo, língua, povo e nação, fazendo deles reino e sacerdotes para reinarem sobre a terra. Além deles, João viu miríades e miríades de anjos, dizendo que digno era o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E ao coro destes milhões de anjos se ajuntaram as vozes de todas as demais criaturas, tanto do céu quanto da terra e debaixo da terra, e no mar, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. E a isto os querubins diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram. Cristo virá, com poder e grande glória, e isto é antecedido e manifestado no céu, quando estiver próximo tal evento. E o mesmo foi dado a conhecer a João, conforme ele o descreveu neste 5º capítulo.